Só para relembrar, a gente vai ter 3 encontros. Nosso encontro passado a gente fez a parte introdutória, os conceitos de treinamento, os conceitos de desenvolvimento, e a gente elaborou a análise de descrição de cargos. Então quem me entregou no papel está aqui, devolvo para vocês hoje. Quem fez no computador, me mandou por e-mail, etc., tem que estar com você, porque hoje a gente vai dar continuidade àquele trabalho. No encontro de hoje, o objetivo vai ser a gente elaborar um plano de treinamento. Então, na verdade, vocês formaram uma equipe, vocês analisaram lá 5 cargos. Eu quero que vocês elaborem um planejamento de treinamento para esses 5 cargos. Essa vai ser a tônica do nosso encontro de hoje. E no próximo encontro de hoje, sem ser o próximo final de semana ou outro, a gente vai fazer um encerramento sobre a avaliação dos resultados do treinamento e falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento, porque hoje a aula vai ser bem focada em capacitação ou treinamento. Bom, então só para relembrar, pessoal, a gente trabalhou os conceitos de treinamento e desenvolvimento. Falei para vocês que a diferença é que o treinamento é a capacitação para o cargo. Então hoje, quando a gente for falar em plano de treinamento, eu quero um foco muito grande no cargo. É claro que quem vai participar dos treinamentos são as pessoas, tá? Mas tudo que vocês sugerirem de cursos, metodologia, formatos, conteúdos, vamos ver que a gente vai abordar tudo isso, seja voltado para capacitar para o cargo. Diferente do desenvolvimento, que é o trabalho de longo prazo da pessoa. Tá? Então, ao invés de focar na pessoa, hoje o nosso foco vai ser maior no cargo. Então, eu coloquei esse slide só para a gente ver. Aí eu queria começar, já que a gente vai falar do plano de treinamento, eu queria falar um pouquinho do processo de treinamento. Então, aqui já estamos falando de um conteúdo que a gente não tinha falado na aula passada. O processo de treinamento ele ocorre em 4 etapas. O processo de treinamento ele funciona para qualquer organização. Pode ser uma empresa privada, pode ser uma organização não governamental, pode ser um órgão ou uma estrutura do governo. Todos eles, de maneira geral, vão utilizar deste mesmo processo em 4 etapas. Então os processos são, primeiro, avaliar a necessidade, depois definir os objetivos, depois escolher o tipo de treinamento e por último avaliar os resultados. Para quem é da área da administração, pessoal, isso aqui não está soando nada novo. Em administração, tudo que a gente faz sempre são 4 etapas. Sempre é planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas como a gente tem pessoas de várias áreas aqui, eu quero dar uma trabalhada em cada uma dessas etapas. Primeira coisa, pessoal, primeira etapa que a gente vai fazer, quando vocês tiverem, hoje vai ter mão na massa também, viu? Vou jogar a missão para vocês. A hora que vocês forem colocar a mão na massa, a primeira etapa, a gente vai trabalhar com a avaliação da necessidade. Avaliação da necessidade de quê? Se a gente está falando do processo de treinamento, é a avaliação da necessidade de treinamento. Então a primeira etapa para qualquer programa de treinamento, antes de você falar que curso que vai ser, quanto tempo vai durar, qual vai ser o curso, quem vai estar envolvido, é identificar se existe necessidade. Com certeza as pessoas vão precisar de capacitação, mas a gente precisa identificar qual é a necessidade. Será que eu preciso treinar a minha equipe de vendas? Será que eu tenho que começar o treinamento com a equipe de produção? Será que o pessoal de marketing está legal? Então eu preciso identificar qual a real necessidade de treinamento dentro da organização. Eu vou sugerir para vocês 3 ferramentas hoje para a gente fazer essa avaliação, para que a gente possa tentar mensurar, ou principalmente avaliar, porque às vezes é uma coisa mais subjetiva, quais as necessidades de treinamento que a gente tem. Uma vez que eu identifiquei qual é a necessidade, qual é o problema que eu tenho na organização que eu preciso resolver, eu passo para a segunda etapa, que é definir os objetivos. Normalmente eu gasto muito mais tempo com a avaliação, e quanto mais tempo eu gastar com a avaliação, pessoal, mais fácil fica a definição dos objetivos. Então a segunda etapa do nosso processo é definir os objetivos de treinamento. Aqui, pessoal, tem uma diferença muito importante. A avaliação da necessidade, essa pode ser subjetiva, essa pode ser intuitiva, pode ser a tua percepção sobre o departamento, sua percepção sobre as pessoas. Mas quando a gente fala em definição de objetivos, a gente tem que ser concreto, a gente tem que dizer claramente, principalmente quantificar o que a gente quer atingir com aquilo. Por exemplo, pessoal, como que poderia, imagina que a gente tem um departamento de vendas, que tem 5 funcionários ali dentro, e a gente avaliou a necessidade de treinamento. Que tipo de objetivo que a gente poderia definir para um treinamento desse tipo? A gente já identificou que a gente precisa treinar o pessoal para melhorar a qualidade do atendimento.
Que tipo de objetivo que a gente poderia colocar? Ou trabalhar? Bom dia, pessoal. 8 horas, sabadão, tá todo mundo acordando. Vamos lá. Então a gente tem uma equipe de vendas, são 5 funcionários. Essa galera está precisando de um treinamento de atendimento. Você percebeu que o atendimento não está legal. Os clientes estão reclamando, não está conseguindo fechar as vendas. Então você já teve a percepção da necessidade. Você não mediu, não colocou uma regrinha, não viu quanto, mas você viu que precisa. Agora a gente tem que passar para a segunda etapa, onde a gente vai definir os nossos objetivos de treinamento. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de objetivos a gente poderia colocar? Diminuir de reclamações, aumentar o faturamento. Legal, vamos por partes. Então, primeiro que ela sugeriu, reduzir o número de reclamações. Pode ser que a empresa faça um registro toda vez que o cliente reclama. Um objetivo pode ser redução do número de reclamações para 0. Ou redução do número de reclamações para no máximo 2 reclamações por semana. Sempre tem os clientes chatos. Ou você sugeriu outro, aumento do faturamento. Então a empresa com certeza ela vai acompanhando o faturamento, vai acompanhando suas vendas mensais. Devoluções. Podemos usar as devoluções. Então a gente precisa procurar aspectos quantificáveis, pessoal. Esses objetivos que a gente vai usar lá na última etapa para verificar se a gente atingiu o que a gente queria. Porque esse é um dos problemas da área de recursos humanos. A área de recursos humanos, muitas vezes ela é subjetiva. E aí é muito difícil a gente argumentar, por exemplo, para a diretoria da empresa, a importância de treinamento. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar os pés no chão, começa a definir objetivos concretos, a gente começa a provar. A gente começa a ter algo para embasar a nossa opinião, para embasar aquilo que a gente acredita. Por quê? Porque não adianta só a gente acreditar. Porque normalmente o dinheiro vem do departamento financeiro com ordem da diretoria da empresa. Então, esse plano de treinamento que vocês vão bolar, eu quero que vocês levem isso em consideração. Que tipo de objetivos vocês vão definir para justificar o investimento em treinamento? Isso é extremamente importante. Tá? Então essa é a nossa segunda etapa, dizer o que você quer atingir com aquele treinamento. Você tinha dado uma opinião? Você tinha feito um comentário? Tinha um objetivo, um exemplo? Eu ia falar, porque às vezes os funcionários não conhecem bem o produto. O treinamento no sentido deles conhecerem melhor o produto para poder vender melhor. Tá legal. Essa é a tua percepção subjetiva. Como que a gente mede isso? Como que a gente poderia medir isso como um objetivo? Aumento de vendas, se eu conheço melhor o meu produto, eu trabalho no banco, conheço o seguro, eu consigo convencer mais o cliente a comprar o produto, aumentar a venda. É uma forma. Então, na mesma sugestão que ela deu, faturamento, vendas, né? O volume de vendas seria um indicador. Alguém consegue pensar mais objetivo? Eu coloquei, eu falei a questão da qualidade no atendimento, como que a gente mede isso, com a satisfação do cliente. Pô, legal. Se a gente está falando que o cliente não está fechando venda, e é um problema de qualidade do atendimento, a gente pode fazer um cálculo de insatisfação. Então, entrevista os seus clientes. Pode ser desde uma pesquisa extensa, com um questionário demorado, pegando o cara no final da loja, até, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não sei se está até hoje funcionando, mas tem uma loja de shopping, uma dessas lojas âncora, ou Renner, ou C&A, ou alguma desse tipo, que tinha um rostinho sorrindo, um rostinho meio amarelo mais ou menos, e um rostinho triste. É a Renner, né? E aí você passava e acho que apertava o botão, era isso? Então aquilo ali, por mais simples que seja, simplista, né, você tinha uma ideia de como é que estava o nível de atendimento. Então você sentia como é que estava a satisfação do cliente. Então os objetivos poderia deixar que sempre o sorrisinho tem que estar 2 vezes maior do que as outras 2 categorias. Sei lá. Manda lá. Nesse caso que ela falou sobre treinamento sobre conhecer o produto, mas há empresas que fazem provas mensais, trimestrais, em relação aos produtos que ela trabalha. Tá legal, principalmente em banco. Às vezes uma empresa pequena é mais estranho isso, mas principalmente num banco que tem tudo padronizado, o banco faz testes de conhecimento. E ele pode usar como indicador para saber se as pessoas conhecem o produto, a nota. Ó, a equipe de gerentes de conta tem que ter uma nota mínima de 90%, um aproveitamento mínimo de 90% de conhecimento do produto. Esse é um indicador objetivo. Não, mas no caso, por exemplo, que eu dei assim, como seria esse objetivo, então, que não mudaria esse objetivo para os funcionários conhecerem o cliente? Por exemplo, isso acontece numa farmácia. Você vai numa farmácia, tem a gente que conhece todo mundo, sabe que tem outros que sabe. Como eu disse, em casos de pequenas empresas é um pouco mais complicado. Né? Imagina, você tem uma empresa com 3 funcionários, você vai aplicar uma prova para ver se o cara conhece. É algo um pouco diferente fora do normal. Agora, no banco, ou imagina uma rede de drogarias, uma empresa como a São Bento, por exemplo, ela pode aplicar uma prova para os farmacêuticos e o objetivo ser uma nota mínima. O objetivo do meu treinamento sobre os produtos é que ao final do treinamento
os participantes têm um aproveitamento de no mínimo 90% no teste de conhecimento. E aí você faz perguntas específicas sobre o produto, a vida inteira, formal. Essa é uma maneira de você fazer um indicador. Outra é o que ela sugeriu, um pouco mais indireto, que é vendas. Que é avaliar o resultado de vendas que você faz. Então, sempre, pessoal, é importante a gente procurar um indicador o mais direto possível, o mais próximo daquilo que a gente quer alcançar. E isso é definir os nossos objetivos. Terceira etapa, pessoal, escolher o tipo de treinamento. Aqui eu queria fazer um comentário. Normalmente, se você pegar planos de treinamento, pedido de treinamento da empresa, normalmente o pessoal começa por aqui. Normalmente saiu um curso bem legal da área tal que eu queria fazer. Então a pessoa primeiro ela olha qual curso que existe, para depois justificar se vale a pena, depois pedir o financiamento do curso ou não. E aqui eu quero sugerir para vocês, como gestores de RH, sempre você se preocupar nos passos anteriores. Depois que você identificou a necessidade, definiu seus objetivos, fica muito mais fácil escolher o tipo de treinamento. Vocês vão ver que o tipo de treinamento tem várias variáveis. A gente vai avaliar conteúdo, a gente vai avaliar metodologia, a gente vai avaliar os instrutores, a gente vai avaliar as atividades durante o curso. Então tem vários aspectos inerentes a um treinamento. Quando você fala tipo de treinamento, se é treinamento técnico ou comportamental? Se é treinamento técnico, comportamental, conceitual, se a metodologia que você vai utilizar é dinâmica de grupo, é o método de palestra, se você vai fazer um treinamento in company, vai fazer um treinamento fora da empresa, esses tipos. E o que é bacana, pessoal? Quando a gente tem muito claro qual é a necessidade, qual é o objetivo, fica fácil de definir isso. Será que é melhor uma dinâmica? Será que é melhor fazer um treinamento no estilo palestra? Se você já sabe o objetivo que você quer atingir, a resposta vem à conta. E eu quero tentar fazer vocês exercitarem isso no plano de treinamento. Tentar ter essa sacada da importância dos 2 primeiros passos. Porque normalmente as pessoas começam pelo terceiro. Normalmente elas já vão direto para escolher o treinamento. Vamos ver o que tem de cursos. Aí vai no Google, né? Cursos em Campo Grande ou cursos de vendas. E começa a procurar. Calma. Primeiro vamos definir o objetivo. É a mesma coisa que a gente fez a análise de descrição de cargos. Eu queria contratar uma pessoa para a minha empresa. O que ela vai fazer? Não sei direito, mas eu quero contratar. Não. Primeiro você faz a análise de cargos, descobre o que você precisa, qual é o perfil que você precisa. Agora eu vou procurar alguém que se encaixa mais próximo daquele perfil. Tá? Mesma coisa serve para o treinamento. E por último, pessoal, extremamente importante, extremamente esquecido, vem a avaliação de resultados. Não adianta eu definir o objetivo que eu quero aproveitamento de 90%, que eu quero aumentar as vendas em 30%, ou que eu quero um índice de satisfação de 75% dos clientes, se eu não mensurar isso. Eu preciso verificar ao final do programa de treinamento se eu atingi ou não os meus objetivos. E aqui, pessoal, também tem uma outra dica. Normalmente o pessoal fala de avaliar os resultados. A própria palavra avaliação, pelo menos no ambiente acadêmico, até assusta, né? Putz, é prova, será que eu vou bem? Se eu for mal, o que vai acontecer? Quando a gente faz um programa de treinamento, imagine que a gente fez o treinamento para conhecer os produtos, que era o exemplo aqui. Terminou o treinamento de conhecimento dos produtos, a nota média foi 60%. E você tinha definido um índice mínimo de 90%. O que você vai fazer? Manda todo mundo embora? Fazer recuperação aí, pessoal. Não, gente. Dentro de administração, dentro de planejamento, dentro de gestão principalmente, a gente tem que saber que a gente errou. Não é que a nossa sanção quando alguém errar é sempre cabeças vão rolar. Mas a gente precisa saber. A gente não pode ocultar essa realidade. Não, foi tudo bem, agora o pessoal está super conhecendo os produtos. Caramba, 60% são metade, praticamente metade que os caras conhecem dos produtos que tem para vender. Se eles soubessem os outros 40%, será que eu não vendia 40% mais? Então é muito importante a gente mensurar. E é muito importante quando a gente errar, e a gente vai errar, a gente saiba o quanto a gente errou. Para isso tem a avaliação de resultados. Então, no finalzinho da aula de hoje, eu vou falar dos indicadores de recursos humanos. Falamos na aula passada. Né? Mensurar, avaliar. Definir um percentual de tanto, quanto foi o que eu atingi. E aí, depois que você identificou que você teve problema, aonde você errou? Será que a metodologia estava errada? Será que o local do treinamento estava errado? Será que a logística não funcionou legal? Será que não teve presença dos participantes? E a gente vai avaliar o que está acontecendo. Tá? Então, é muito importante ter essa resposta. Aqui no curso, agora vocês estão mais no finalzinho. Mas pelo que eu entendi, a coordenação adotou a prática de avaliar os professores, não é isso?
Quando termina o módulo, faz uma avaliação com o professor anterior. A partir do momento que a gente avaliou lá um professor, já não deram mais. Ah, não aconteceu mais? Não. É que vocês pegaram o período anterior também, pessoal, que as coisas estão mudando, tá? Eu não sei se é 100% para melhor, mas elas estão mudando. Então, eu já peguei 2 turmas que foi feita a avaliação do professor do módulo anterior. E eu já peguei dessas 2 turmas, uma delas eu já recebi o feedback. E aquilo é muito importante. O pessoal, normalmente, os professores às vezes ficam assustados. Putz, mas se eu for mal na avaliação, os caras vão cortar minha cabeça. Provavelmente, se você for muito mal na avaliação, eles vão cortar a sua cabeça, porque você merece ser cortado na cabeça. Então é muito legal a avaliação, porque a gente percebe onde a gente está errando. Então eu, por exemplo, sempre recebo comentário de que eu falo muito rápido. Você vê, até eu falando agora, eu estou percebendo que eu estou falando muito rápido, porque eu recebo comentário que eu falo muito rápido. Né? Então é muito legal esse feedback, não para cortar a cabeça fora, claro que não, para a gente replanejar. De repente o que a gente tem que aprender é que ele tem que tomar menos Coca-Cola de vir para a aula. Né? Para não ficar muito ligado, senão fala muito rápido e o pessoal não acompanha o raciocínio. Então, o feedback é importante quando a gente treina também. Saber se a gente atingiu ou não o resultado. Se a gente atingiu, beleza, vamos fazer de novo. Se a gente não atingiu, vamos procurar onde a gente errou, corrigir a meta e vamos voltar a fazer. Sim. Grosso modo, poderia dizer que seria diferenciado. Então, isso que você pegou no começo da explicação? Em administração, a gente está acostumado a lidar com essas 4 etapas. É sempre isso. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou no PDCA, que é planejar, executar, agir. Não, planejar, corrigir e agir. Né? Então, assim, depende de como você olhar, o processo é sempre o mesmo. Quem faz administração está cansado disso. Né? Você foi marketing, planejar, organizar, dirigir, controlar. Produção, planejar, organizar. É a mesma coisa. Isso se aplica também para recursos. Então, pessoal, essa é a visão geral do processo de treinamento e desenvolvimento. Agora vamos começar a entrar na parte mais legal, que são os detalhes aí. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Então, pessoal, vamos falar sobre avaliação de necessidade. Galera. Pessoal, eu sei que vocês estão animados, sabadão, mas... Tá trabalhando, galera. Estou falando bastante, então vamos dar uma segurada. Vamos ter um intervalo, vocês relaxam no sabadão. Pessoal, vamos falar então agora da primeira etapa do processo. Vamos detalhar um pouquinho mais, que é avaliar a necessidade. Eu soltei um exemplo para vocês aqui da nossa equipe de vendas, que de repente os clientes estavam reclamando muito. Né? Então a gente não estava vendendo legal, a gente começou a ter uma percepção sobre isso. Mas, de uma maneira um pouquinho mais formal, como é que acontece essa avaliação de necessidade? Tem 2 conceitos importantes que a gente tem que entender. Primeiro, o conceito de cargo. Segundo, o conceito de pessoas. A gente começa a perceber a importância de fazer um processo de treinamento, a importância da gente capacitar o pessoal da empresa, quando a gente percebe que daquela descrição de cargo que a gente fez, para a pessoa que a gente contratou, tem um vazio muito grande. Não sei se vocês já procuraram um emprego e viram descrição de cargo, né? Aí normalmente o cara fala assim, tem um emprego aqui para ser secretário da empresa. Aí eles exigem 5 anos de experiência com gestão de negócios, né? Fluência em 3 línguas, e o cara tem que ter pelo menos 2 faculdades e tal. Aí você olha o cargo, é tipo atender telefone e mandar recado. Então normalmente as empresas fazem muito isso. Então não quero assumir esse vazio, esse vazio vai ser sempre enorme. Mas digamos que a gente fez uma descrição de cargos bacana, pé no chão, como vocês fizeram, como as que eu recebi aqui, ficaram muito legais. Até teve 2 grupos que eu até corrigi alguma coisinha por e-mail, falei, troca isso, tira isso. Teve alguns grupos que eu fiz umas correções à caneta aqui, pra gente ajeitar. Mas as descrições ficaram muito pé no chão, atingi meu objetivo de passar essa ideia para vocês. Agora, a partir do momento que você tem uma descrição de cargo, que pede um funcionário com aquelas competências, habilidades e requisitos, e a hora que você olha na empresa, o cara que está assumindo aquele cargo, o cara não é nada daquilo, é a hora que você tem que treinar. Daqui a pouco o cara é tudo aquilo, menos uma competência. Adivinha o que você tem que fazer? Oi? Tá. O seu coach vai identificar, mas o que você tem que fazer? Se o cara tem 4 competências importantes para o cargo, ele está excelente em 3, falta uma, o que se faz? Treina o cara daquela. Tá? Então, avaliar essa necessidade, identificar essa necessidade, é perceber essa diferença do que você precisa e do que você tem na prática. Tá? De novo, esse cara não atende tudo que eu preciso, manda ele embora. Não, calma, vamos treinar, vamos capacitar o cara. Não, né? Para atingir. Então, a gente precisa entender de cargos e pessoas. Um conceito importante de recursos humanos que a gente precisa utilizar quando a gente vai falar de necessidade de treinamento, pessoal, é a orientação a competências.
Na aula passada eu falei um pouquinho, mas a gestão de pessoas vem mudando. Lá no passado era departamento pessoal, passou a ser administração de recursos humanos, mais recentemente passou a se olhar como gestão de pessoas. Um dos tópicos dessa visão mais moderna de gestão das pessoas é a gestão por competências. Se eu não me engano, vocês devem ter tido uma disciplina disso, não tiveram? Não? Nada? Sim. Acho que vocês tiveram. Remuneração e benefícios. A disciplina de remuneração e benefícios tratou do assunto de gestão de competências. Um pouquinho, tá legal. Então, gestão de competências ele é um tópico bastante moderno, então ele está envolvido nas áreas de RH. E isso não vai ser diferente para a área de treinamento e desenvolvimento. Porque olha só, eu tenho cargos, onde na minha descrição eu vou dizer quais são as competências que eu preciso. Eu tenho pessoas que têm um bom ou um mau aproveitamento daquelas competências. O treinamento vai ser o potencializar as competências. Tá? Então é muito importante a gente ter essa visão sobre as competências na hora de fazer o nosso programa de treinamento. Eu quero que vocês, na hora de elaborar o plano, estejam o tempo todo atentos para competências. Né? E o que é uma competência, galera? Bom dia, pessoal. Competência é isso, não ter só conhecimento, mas é ter habilidade, também ter comportamento. A pessoa pode ter conhecimento e ser competente. Isso aí, vamos lá, ó. Eu coloquei esse desenho aqui, pessoal, para tentar representar a ideia de que é uma competência. O problema é que eu não achei um quebra-cabeça com 3 partes, tá? Então finge que essa aqui não tem, são só 3. Tá legal? Elas foi? Não achei uma imagem. Tem com certeza. Não achei uma imagem que tivesse só 3 peças no quebra-cabeça. Mas quando a gente fala de competência, a gente está falando de um conjunto de 3 aspectos. A gente está falando de conhecimento, a gente está falando de habilidade e a gente está falando de comportamento. Vocês vão notar que os tipos de treinamento que a gente vai tratar vão ser exatamente focados ou em conhecimento, ou em habilidades, ou em comportamento. Uma competência é sempre o conjunto dessas 3 coisas. Como a nossa amiga aqui comentou, se você tiver 2 e não tiver uma, não funciona. Não adianta eu ter o conhecimento, eu me comportar da maneira adequada, mas não ter habilidade para fazer. Não tenho competência, não vai sair no trabalho de qualidade. Tá? Então, só para lembrar da gestão de competências, é sempre um conjunto desses 3 aspectos. Quando a gente for treinar, a gente vai ter sempre que observar os 3 aspectos. Conhecimento, habilidade, comportamento. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses conceitos, pessoal? Né? Conhecimento, saber, habilidade, saber fazer, e comportamento é o modo como você faz. Com esses 3 conceitos básicos a gente entende e assimila o que é competência. Só queria relembrar o conceito, porque isso vai pautar o que a gente vai fazer. Bom, então eu falei que para a gente fazer a avaliação de necessidade, a gente precisa entender 2 coisas, cargos e pessoas. Como que a gente vai entender e assimilar os nossos cargos? Está feito a análise e descrição de cargos. Passei para vocês qual é o cargo, quem é o funcionário que atua, o organograma, a contribuição estratégica, as competências e habilidades, os requisitos e as funções. Uma vez que a gente esclareceu, tornou claro o que o cargo necessita, já resolvemos a primeira parte da nossa equação. Então, hoje o nosso plano vai ser em cima desses 5 cargos que a gente montou. É em cima desses cargos que a gente vai elaborar o plano de treinamento. Então, a primeira parte da avaliação de necessidade, que é olhar para os cargos, a gente está resolvendo. É isso que a gente precisa. Tá? Então, a primeira metade da nossa fórmula está pronta. Mas tem a outra metade que é sempre a mais difícil, que são as pessoas. Porque a descrição de cargo é um documento, um papel, um documento do Word que tem no seu computador, lindo e maravilhoso sobre um cenário ideal. Mas na nossa equação a gente tem as pessoas. E vocês estão fazendo esse curso, imagino que vocês já devem ter descoberto essa dificuldade. Que em qualquer processo, em qualquer atividade, em qualquer segmento, o maior desafio são as pessoas. São elas que fazem as organizações existirem, são elas que fazem os projetos serem executados, são elas que trazem resultado. Então a gente precisa entender e lidar com as pessoas. Então eu sugeri 3 ferramentas para que a gente consiga absorver essa informação das pessoas. É claro que as 3 ferramentas podem ser substituídas por uma conversa. Né? Igual quando você usa ferramentas da psicologia. Você tem lá os seus indicadores que você vai utilizar para avaliar, para identificar a personalidade. Mas nunca o indicador vai ser melhor do que uma conversa ou uma terapia, né? Porque ela é individualizada. O problema é que quando a gente está numa organização, a gente tem muita gente. A gente tem escala, a
tem um número de pessoas que às vezes é difícil não utilizar uma ferramenta mais quantitativa. Então, as 3 ferramentas que eu vou sugerir para vocês são ferramentas um pouquinho mais frias, mas que são muito boas para que a gente levante essa informação. Então, a primeira ferramenta que eu queria falar é a pesquisa de clima organizacional. Todo mundo conhece essa ferramenta? Existe o conceito do clima organizacional, essa coisa meio subjetiva, que está acontecendo, que está influenciando a motivação, que está influenciando a produtividade, e que a gente pode elaborar um questionário, ou a gente pode elaborar um roteiro de entrevistas, para que a gente possa medir esse clima, identificar. E no clima organizacional a gente tem vários aspectos diferentes que a gente pode medir. A gente pode falar de motivação, como eu já disse, a gente pode falar da relação entre funcionários, a gente pode falar da expectativa de crescimento, a gente pode falar da satisfação com o trabalho, ou da satisfação com a remuneração, e aí a gente pode ir explorando vários aspectos do clima. Mas com certeza a ferramenta de clima organizacional é uma ótima orientação para o programa de treinamento. Lá na Financiar Imobiliária, toda vez que eu fazia um plano de treinamento desses, eu pautava com a pesquisa de clima organizacional. Eu nunca deixava de amarrar um treinamento que estava sendo feito com algum indicador que estava abaixo por lá. Até você falou do exemplo de conhecimento dos produtos, isso a gente nunca tinha entendido a importância, a gente nunca tinha mensurado que os funcionários não necessariamente conheciam bem o produto. A gente contratava a pessoa para fazer, por exemplo, locação de imóveis, e a gente nem media se a pessoa tinha conhecimentos específicos necessários. Sei lá, vai que o inquilino faz alguma pergunta, o futuro inquilino, né, o cliente, faz uma pergunta sobre um aspecto da lei do inquilinato e o cara nunca tinha conhecido. E o que foi bacana? Na aplicação da pesquisa de clima organizacional, um dos piores indicadores que a gente teve era conhecimento dos produtos da empresa. Então os funcionários avaliando a eles mesmos disseram, olha, um dos principais problemas que eu tenho aqui é que eu não conheço os produtos da empresa. Cara, essa informação foi chave para a gente identificar necessidades. Ótimo, agora eu sei que lá na minha descrição de cargos linda e maravilhosa, o cara tem que conhecer os produtos da empresa. Mas na prática e na realidade, esse cara não sabe, não conhece, não entende, nunca leu a lei, nunca recebeu uma explicação da chefia sobre o que é o produto. Né? Então isso pautou muito as nossas ações de treinamento. Isso vale não só para o conhecimento dos produtos da empresa, mas todo qualquer aspecto. Os funcionários têm muita informação valiosa guardada dentro deles, que às vezes eles estão trocando ideia no bebedouro da empresa e você não está sabendo. Não é que você tem que bisbilhotar e fuxicar, a conversa de bebedouro vai acontecer. Mas tem informações ali que você pode trabalhar para melhorar com o funcionário. Então a pesquisa de clima organizacional é a primeira ferramenta que eu sugiro para fazer essa avaliação da necessidade. A gente identificar o que está acontecendo com as pessoas. Né? Depois a gente vai comparar isso com o nosso ideal. Segundo, tipos de personalidade. Essa é uma ferramenta que eu tenho um pouquinho mais de experiência no uso, também apliquei bastante na Financiar Imobiliária. Não sei se vocês conhecem esse site, é o Inspira, são 2 Is mesmo, inspira.org. Basicamente é um site onde você entra, faz um cadastro lá, põe teu nome e teu e-mail, responde a 43 questões, eram 60, ele era uma revisada, acho que está com 43 questões, e no final ele emite um relatório de personalidade. Na verdade, eu não coloquei aqui teste de personalidade, porque ele não é um teste. Ele não vai testar se a pessoa A é melhor do que a pessoa B. Ele é um indicador de personalidade. Então ele é baseado numa teoria, o pessoal da psicologia talvez conheça, que é o MBTI, já ouviram falar? Né? Do Myers-Briggs. Exatamente, baseado na teoria lá para trás, dos arquétipos de personalidade. Então basicamente essa moça é uma estatística. Em 1945 desenvolveu um indicador para identificar, ou indicar talvez, cada pessoa está enquadrada em qual arquétipo. Então ela dizia que de acordo com as respostas que você der ao indicador, você se enquadra num arquétipo diferente. Obviamente os arquétipos diferentes têm comportamentos diferentes no trabalho. Então o objetivo do tipo de personalidade, o objetivo de você avaliar o perfil dos seus funcionários é entender essas diferenças. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido você usar ferramentas dessa para fazer contratação. Existe uma lei que não permite que você contrate um funcionário de acordo com o perfil psicológico dele. Embora essa ferramenta é utilizada em 90% das 500 maiores empresas americanas. Então a gente sabe que ele é usado sim, apesar da lei ser contra. Né?
O tipo de personalidade, pessoal, ele é uma teoria que tem o seu embasamento, mas que tem os seus problemas também. Então a gente nunca pode confiar cegamente, pelo menos vou falar onde eu tenho mais propriedade, né? Não sou psicólogo, mas uma ferramenta como essa, a gente nunca pode confiar cegamente nela. Porque todo e qualquer instrumento psicológico tem o seu índice de confiabilidade e tem o seu índice de... Tem dois índices, alguém me ajuda? Tem o que é a confiabilidade do teste agora e tem o índice que é a relevância ao longo do tempo, que é o reteste. Eu faço o teste hoje e dá um resultado, eu faço o teste daqui 2 meses e dá outro resultado. Então isso é... Caramba, não estou conseguindo lembrar o nome agora. Será que é isso? Caramba, bom, de qualquer... consistência eu acho que é você obter os mesmos resultados em diferentes aplicações. Então tem a confiabilidade e a consistência, é isso mesmo. Então eu conheço a confiabilidade e a consistência deste teste. Eu posso falar um pouquinho mais de perto, porque eu sei, e eu sei que ela não é alta. Eu sei que ela vai girar alguma coisa entre 70% e 80% de acerto. Significa que se eu tomar decisões baseadas única e exclusivamente na ferramenta, eu vou errar com 20% das pessoas. Quando a gente fala de pessoas, 20% é bem considerado. Acho que 0,5% ia ser também. Né? Então, a ferramenta de teste de personalidade, ela não é uma decisão oficial. Olha, para esse cargo seria ideal que a pessoa tivesse um perfil tal. Então, eu só vou contratar alguém daquele perfil. Não é assim que a gente utiliza a ferramenta. Tá? Ela ajuda a gente a identificar competências. Ela ajuda a gente a identificar pontos fortes e pontos fracos. Eu não sei vocês, mas quando você participa de uma entrevista de emprego, normalmente vai ter essas duas perguntas. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Eu, na minha pouca experiência, identifiquei que tem dois tipos de pessoas. Tem as que são muito boas em falar os pontos fortes e péssimas em falar os pontos fracos. E tem as que são muito boas em falar os pontos fracos e péssimas em falar os pontos fortes. Mas nunca tem ninguém que sabe certinho a resposta das duas coisas. Minha percepção, subjetiva, não é teoria não. Então eu acho que esse teste é muito legal para que você consiga identificar isso melhor. O teste normalmente não vai te falar nada que você não saiba, mas ele torna aquilo mais concreto. Então é mais fácil de você identificar, é mais fácil de você enxergar. Então já que a gente está falando de avaliar pessoas, essa é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar. Minha dica e recomendação é que vocês acessem o site, façam o cadastrinho, respondam as perguntas e vejam o resultado. Se vocês gostarem, vamos trocar uma ideia, tem muita coisa, tem muito material legal sobre esse assunto. E terceiro, pessoal, avaliação de desempenho. Vocês tiveram uma disciplina sobre isso? Sim, né? Acho que teve uma disciplina também chamada avaliação de desempenho. Essa é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar. Vejam bem, eu não estou falando do que vai acontecer depois do treinamento. Eu estou falando da avaliação de desempenho como o começo, como o que vai pautar as primeiras ações que você tem para tomar. Então a avaliação de desempenho vai ter indicadores relacionados à tua tarefa, relacionados às tuas tarefas, relacionados ao teu cargo, que vão dizer como você está se comportando. Então, de repente, na minha avaliação de desempenho, eu recebo uma boa nota para a minha comunicação, recebo uma boa nota da satisfação dos clientes que eu atendo, mas recebo uma péssima nota para a minha organização, por exemplo. Então, a avaliação de desempenho, que pode ser feita por você mesmo, pode ser feita pelos teus colegas, pelo teu chefe, pelo teu cliente, pelos fornecedores, ela vai servir como base para você saber onde tem um problema. Tá legal, galera? Então, são 3 ferramentas que eu estou sugerindo que a gente pode utilizar. Todas elas também podem ser substituídas por uma boa conversa e uma boa entrevista, onde você identifica isso. Tá? E isso nos leva à nossa equação. Não é uma equação matemática complicada, mas é identificar esse abismo. Eu chamei aqui no meu slide de dissonância. Ou seja, avaliar a necessidade de treinamento é avaliar o tamanho da dissonância, que é o ponto que eu estou hoje e o ponto onde eu quero chegar. Usei um linguajar bem técnico, daqui até aqui, beleza? Sem mistério. Gente, agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu falei que avaliar as necessidades tem a ver com cargos, usando a descrição de cargos, e pessoas. Nessa minha representação aqui, onde é que está o cargo e onde é que está a pessoa? Estão as pessoas. Tem 2 pontos aqui, os do meio são só o caminho. Tem o daqui e o até aqui. Onde que está a nossa descrição de cargos? Acho que dá até aqui. Está no até aqui. Por quê? Porque a nossa descrição de cargo é o ideal.
É o que eu estou buscando. É onde eu quero chegar. Com certeza, se o meu funcionário preencher todos os itens ou atender a todos os critérios da minha descrição de cargo, eu vou ter um funcionário excelente para a função. Vou ter um funcionário ideal para aquela função. Agora, sempre, em qualquer hipótese, qualquer situação, as pessoas nunca vão se adequar totalmente à descrição de cargo. Então eu vou estar em algum momento sempre buscando chegar na descrição de cargo. Tá? Então, isso do ponto de vista teórico, é isso que eu quero que paute o trabalho de vocês. Tudo que vocês forem escrever no plano de treinamento, eu quero que vocês façam pensando nisso. Vocês estão levando um grupo de pessoas que está aqui, numa situação atual e real, para um objetivo maior, que é a descrição de cargos. Então ela vai ser a chave. Até comentei para o pessoal que me mandou por e-mail. Não esqueçam de trazer o trabalho na próxima aula, porque sem a descrição de cargos, não existe plano de treinamento. Né? Então é em cima deles que a gente vai se basear. Bom, isso finaliza então, pessoal, a nossa primeira etapa do processo, que foi avaliar as necessidades de treinamento. Agora a gente vai partir para a segunda etapa, que é definir os objetivos, né? Avaliar a necessidade. Agora eu vou definir os objetivos. Sobre a definição de objetivos, é importante eu conhecer os objetivos do treinamento, que eu quero atingir com ele. Depois, por que treinar? Então vou citar alguns motivos pelos quais a gente faz treinamento. E terceiro, eu vou falar da importância do planejamento. Inclusive roubando um slide que eu mesmo usei na aula passada, para relembrar o quão importante é a gente planejar o nosso treinamento. O quão importante é a gente definir isso como antecedência. Então, o slide seria esse aqui. Né? Eu falei de planejamento, planejamento, planejamento. O que é mais importante para que qualquer coisa dentro de uma organização funcione? A resposta são essas três palavras. E eu coloquei esse desenho na Alice no País das Maravilhas, né? Porque tem a história que conta que ela tinha a opção de ir por dois caminhos, e o gato sorridente falou para ela, aonde você quer chegar? Ela falou, não sei. Foi então qualquer caminho serve. Tá? Então tentando relembrar aqui o porquê é importante a gente planejar. Por que a gente tem que se antever aos fatos, se antever ao que acontece. E mais um conceito ainda que eu utilizei na aula passada. Sim. Mas será que qualquer caminho serve? Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer coisa que eu fizer te atendeu. Você não sabia mesmo. Olha, isso aqui, você não sabe? Então tá aqui. O que vocês acham? Esse que é o importante. Se você não tem um objetivo e uma meta, faz qualquer coisa. Qualquer coisa está funcionando. E eu não consigo. Se alguém falar assim, eu queria que você fizesse um plano de treinamento para a minha empresa. Quais são os cargos da empresa? Não sei, eu queria que você treinasse. Não existe. Eu não vou conseguir capacitar alguém para alguma coisa que eu não sei nem o que é. Né? Ensina qualquer coisa lá. Qualquer coisa, abre o site e começa a ler. Isso aí, qualquer coisa, está funcionando. Não precisa gastar valor com estrutura. E aí mais um gráfico que eu aproveitei da aula passada, que foi o alinhamento estratégico. Só para relembrar o conceito, imagina que são duas organizações. Né? Aqui nessa primeira organização, cada pessoa ali dentro está indo para um lado. Na segunda organização, está todo mundo indo na mesma direção. Isso é o alinhamento estratégico. Já fiz a pergunta, é óbvio que essa segunda organização vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais eficaz do que a primeira. E é isso que a gente tem que buscar. Pessoal, um dos itens que eu reparei, tanto no trabalho escrito, quanto no trabalho que vocês me entregaram pela internet, foi a questão da contribuição estratégica. Praticamente todos os grupos, pessoal, praticamente todos os grupos tiveram que reescrever ou ajustar alguma contribuição estratégica. Por quê? Porque a gente não está acostumado a trabalhar assim. Eu coloco esse gráfico, não parece uma coisa normal e óbvia, pessoal? Você olha, galera, quando eu... Por quê? Não, pessoal, quando eu coloco esses dois gráficos para vocês aqui, não parece óbvio que tem que ser daquele jeito? Né? É isso, claro. Para uma coisa funcionar, tem que estar todo mundo indo na mesma direção. Imagina que você está tendo que empurrar um negócio bem pesado. Né? Tem duas pessoas empurrando para cá, duas pessoas empurrando para lá. Você sabe que não vai funcionar. Agora, se vier os quatro para cá, todo mundo empurrar para o mesmo lado, a coisa anda. E numa organização é a mesma coisa. O problema é que a gente não está acostumado a parar para pensar assim. A gente não está acostumado a parar para pensar que a empresa tem uma estratégia, a organização tem uma estratégia, e que todo mundo que está ali dentro tem que estar levando a empresa no caminho daquela estratégia. Agora, se a gente for olhar na prática,
quase nunca acontece assim. Né? Quase sempre vai ter aquele, e eu pedi até para vocês escreverem o cargo, lembra? Eram 4 cargos adequados, contribuição estratégica, e um perdido, lembra disso? E eu vi que vocês quase não tiveram dificuldade de escrever do perdido, porque a gente está acostumado a ter perdido nas organizações. Está acostumado a ter o cara que não faz nada, está ali, ninguém sabe por quê, né? E não está fazendo nada acontecer. Então, essa visão que eu queria relembrar quando a gente fala de planejamento. E aí vem a definição dos objetivos. Aqui a gente já fez um exercício prático, batendo uma bola aqui, de definir alguns objetivos de treinamento. O único comentário adicional que eu faria, pessoal, é por isso que está minha canetona ali, é escrever os objetivos. A gente tem uma tendência muito grande a ter preguiça quando o assunto é planejamento, a ter preguiça quando o assunto é objetivo. Às vezes você até parou para pensar, não, meu objetivo é que a galera passe a conhecer melhor os produtos. Mas uma vez que você não escreveu isso, não colocou no papel, isso é esquecido antes da primeira hora de curso. Tá? Então, deixe claro, deixe concreto. Primeiro slide, fala qual é o objetivo, explica, define, porque você vai usar isso lá na frente. Tá? Então, sempre vamos objetivar, vamos colocar no papel os objetivos que a gente quer atingir. Objetivar os objetivos, porque não sei como colocar no papel os nossos objetivos. Aí a pergunta, pessoal, por que treinar? Isso aqui talvez seja uma pergunta um pouquinho mais filosófica, mas acho que ela ajuda a dar à luz, estou péssimo de expressões hoje, né? Ela ajuda a iluminar a ideia de por que a gente tem que fazer o treinamento. Então, primeiro, pessoal, por que treinar? Substituir funcionários que saem. Quem já não teve esse problema? Tinha aquele funcionário que sabia tudo, fazia tudo excelentemente bem e o chefe pagava ele mal pra caramba. De repente, o cara recebeu uma oferta para ganhar 10% a mais e zarpou dali porque ele achou que ele ia ser mais bem valorizado. E aí, tudo que aquele cara sabia fazer, ninguém mais na empresa sabia, a empresa se enrola. Então, normalmente, você vai fazer treinamento para substituir funcionário que sai. Uma pergunta, pessoal. Normalmente, num treinamento deste tipo, quem que dá o treinamento? Quem ministra o treinamento? Funcionário antigo. Exato. Então, pessoal, vamos tomar cuidado de não achar que quando a gente fala de treinamento, necessariamente é um cara em cima de um palanque falando para as outras pessoas. Treinamento pode ser o pedido sentado do ladinho e falando, não, aí você clica aqui, aí no sistema você vai aqui, aí você tira isso, coloca aquilo. Isso é treinamento. Tá? Então, num treinamento desse formato, normalmente é o que acontece. O funcionário antigo, o funcionário que vai sair, faz o treinamento do funcionário que vai entrar. Depois, outro objetivo de treinar, preparar para novas atividades. De repente a empresa tem um novo produto para lançar. Comigo acontece direto. Na minha empresa, como a internet, tem um monte de novidade. E os clientes, eles são muito rápidos. De repente o cliente chega para o vendedor e pede um negócio que o vendedor não sabe. Isso não pode acontecer. O meu vendedor ele tem que estar antenado com o que está acontecendo na internet. Então, a partir do momento que eu passo a oferecer novos serviços, ou novas formas de fazer um serviço, eu preciso treinar o cara. Então, eu que sou o responsável por fazer esses treinamentos de inovação. Lá na empresa, toda quarta ou quinta-feira, a gente faz uma apresentação de alguma ferramenta nova. Alguma coisa nova que programador, designer, atendimento e administrativo tem que conhecer. Porque em algum momento aquilo vai passar pela mão deles e eles não podem falar, poxa vida, mas que diabo é isso? O que é esse SEO que eles estão vendendo? O que é esses links patrocinados? Diga lá. O Sebrae do Mato Grosso está credenciando empresas nessa área de inovação tecnológica para treinar o empreendedor, tá? O edital aberto. Focado no empreendedor em si. Micro é para inovação tecnológica, para ela estar antenada com essas mudanças. No meu segmento, por exemplo, se a pessoa não tiver antenada, a empresa não some. Do mapa, a gente tem uma associação das agências digitais. Eu vejo que as empresas que estão lá na associação, que estão sobrevivendo, são exatamente as empresas onde alguém, ou o dono, ou algum funcionário-chave, é ligado à inovação. Está acompanhando o tempo todo. Porque todo mundo desse segmento que falou assim, já sei fazer, agora é só reproduzir, se enrolou e quebrou. Inclusive grandes empresas da área, todas quebradas. Outra, como a inovação tecnológica, o Sebrae do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, está com edital aberto para associações, chama Talentos do Brasil, para produzir produtos para a Copa do Mundo de 2014. Eles vão fazer toda a questão da embalagem, da logística, do escoamento dos produtos, vão selecionar no estado, acho que 6 associações. Legal.
Pessoal, isso é planejamento. A Copa do Mundo é 2014 ou 2016? Não é 16? Então 2014, daqui 4 anos vai rolar a Copa do Mundo e os caras já estão fazendo capacitação de treinamento, fazendo investimento nisso. 16 Olimpíadas. Oi? 16 Olimpíadas. Então, pessoal, um outro motivo para você treinar é preparar para essas novas atividades. Terceiro, desenvolvimento de gestores. Pessoal, alguém já teve problema em empresa? Normalmente a gente tem um problema que assume um cargo de gerência, um cara que não sabe nada da empresa. Já aconteceu? Às vezes o cara tem uma formação acadêmica excelente em gestão, mas ele não conhece dos produtos da empresa. Esse é um problema comum. Mas tem um problema diferente. Eu conheço algumas empresas que todo mundo que é gerente da empresa são funcionários que começaram como office boy. Funcionários que começaram numa função extremamente operacional, ao longo do tempo foram aprendendo as funções e foram assumindo os cargos de gerente. Do ponto de vista técnico, isso é muito bom. Por quê? Porque o cara conhece o assunto. Quando ele for cobrar alguém, quando ele for ensinar alguém, ele já sabe como funciona, ele já sabe como é que faz. Ele já foi lá no banco fazer o depósito, fazer o pagamento, tirar o financiamento. Então fica muito mais prático. Mas isso tem um problema. Qual que é o problema de você ter uma empresa onde todo mundo que trabalha em cargo gerencial começou de baixo? Exemplo, você tem um cargo de vendedor, você tem um cargo de gerente de vendas. Se você tiver uma empresa e o seu gerente de vendas for embora, foi contratado como concorrente, você tem 10 vendedores. Tem um cara que vende 10 mil reais por mês, tem um cara que vende 100 mil reais por mês. Quem que você vai... E os outros no meio do caminho. Quem que você vai colocar para ser o seu gerente? Professor, tem uma experiência bem nessa situação. Manda brasa. Nós tínhamos um excelente vendedor. O cara vendia muito, era o melhor vendedor. E quando surgiu a oportunidade de trabalho de gerente, promoveram ele. Só que ele não tinha condições de diária, não tinha as aptidões necessárias para o cargo de gerente. Ele era extremamente desorganizado. Ele era um excelente vendedor, não tinha gerente. Então, era Pessoal, eu normalmente uso esse exemplo teórico. Que ótimo que você teve o exemplo prático. É exatamente isso. Né? Não necessariamente o cara que vende 100 mil reais, o melhor vendedor da empresa, é o cara mais apto a ser o gerente de vendas. Porque é muito diferente a sua atividade do dia a dia ser vender do que a sua atividade do dia a dia ser gerenciar vendedores. Então qual que é o problema da empresa quando todos os gerentes vieram lá de baixo? Não necessariamente eles têm preparo para ser gerente. Ah, então não pode colocar? Pode, mas a gente tem que preparar. Então por isso que eu coloquei o desenvolvimento de gestores como um dos motivos da gente treinar. Isso, mano. Fator desmotivação, falta desmotivação dos outros. Eu também já trabalhei num lugar que aí a pessoa que não foi escolhida acabou saindo, perdeu um excelente profissional. O recrutamento interno é complicado também. Entendi. Tinha 3 pessoas, promoveram uma, as outras 2 ficaram no meio da vida do tempo todo. Feedback, trabalhar o porquê, eles entenderem, a gente entender o porquê que não foi escolhido, né? Não, e às vezes até o vendedor muito bom achou ótimo ele ser gerente. Pô, que legal, vou subir de cargo, etc. Porque ele nem imaginava que o que ia ser exigido dele era totalmente diferente. Era organização, era controlar a informação, era motivar, era pressionar, era mandar embora, era contratar. Né? Então às vezes até a gente não tem certeza se aquilo é o melhor para nós. Então é papel da empresa, papel da equipe de RH formar esses caras para serem gerentes. Tá? Então preparar, manter as pessoas prontas para isso. E por último, acelerar a adaptação às tecnologias. Isso é algo que acontece pouco e deveria acontecer mais aqui na instituição. Né? Os professores têm pouca intimidade com a tecnologia. Você vê professores diferentes que tem desde o cara que é 100% cuspe-giz, né? Chega aqui, digitão, etc, etc, até o maluco que grava as aulas, bota na internet e tudo mais. Né? Então assim, a gente precisa se adaptar às tecnologias da nossa área. Isso serve, claro, não só para a realidade de professor, mas isso serve para qualquer área, qualquer segmento. Pessoal, isso serve para qualquer área, qualquer segmento, onde a gente tem que se adaptar às mudanças. Algumas mais pesadas, outras menos um pouquinho. A área de educação, vocês acham que é uma área que a pessoa precisa se adaptar bastante às mudanças? Tem muita mudança? Tem mudança pra caramba. Porque eu tô falando aqui pra vocês, esse bando de abobrinha, e o cara tá com internet aqui. De repente eu falo um negócio que é uma asneira, ele dá uma olhadinha no Google e fala assim, cara, esse professor tá viajando na maionese. Então se o cara não tá se adaptando, se o cara não tá,
se atualizando ao que está acontecendo, ele está à mercê de ser questionado. Será que está certo? Será que funciona? Será que é assim mesmo? Tá? Então é muito importante a gente ter esse cuidado de se adaptar às tecnologias. Na área de educação, eu tento fazer o que eu posso. Na área de internet, eu faço o que dá. Né? Porque aí sim a minha área, meu trabalho principal, minha atividade tem que estar o dia todo atualizado. Então para qualquer área, a gente tem que manter a galera adaptada às novas tecnologias. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de tecnologia, não é necessariamente alta tecnologia, um notebook, uma máquina nova que saiu. Tecnologias são ferramentas que você usa na sua área. Né? Pode ser um conhecimento extremamente antigo, mas se ele é o melhor que tem, você tem que conhecer e tem que saber utilizar. Pessoal, vamos lá, galera. Pessoal, vamos lá, galera. Seguinte, então, falamos das duas primeiras etapas. Falamos de avaliar a necessidade de treinamento, falamos de definir o objetivo de treinamento. Agora a gente vai entrar na terceira parte, pessoal, que é o que vai embasar o trabalho de vocês, que é a parte de decidir, ou, aliás, definir e escolher qual vai ser o tipo de treinamento a ser adotado. Que é escolher o tipo de treinamento que vai ser adotado. Então aqui, pessoal, vamos ter 4 aspectos que a gente vai ter que decidir no que diz respeito ao tipo de treinamento. São os tipos de treinamento que podem ser efetuados, o local onde o treinamento vai ocorrer, a logística envolvida na realização do treinamento e o conteúdo que vai ser abordado naquele treinamento. Então esses são os 4 aspectos da etapa do processo, que é escolher o tipo de treinamento. E aí a gente vai investigar cada uma dessas etapas aí, cada um desses aspectos, um pouquinho mais detalhado. Primeiro, pessoal, sobre tipos de treinamento. Eu estou apresentando para vocês aqui uma estrutura que fala em 3 tipos diferentes de treinamento. Treinamento operacional, treinamento gerencial e orientação inicial. Pessoal, a gente até usou um exemplo agora há pouco aqui. Qual a diferença básica entre o treinamento operacional e o treinamento gerencial? Do ponto de vista do que é ensinado. O que você vai ensinar no treinamento operacional? O que você vai ensinar no treinamento gerencial? Na verdade, no treinamento operacional você também desenvolve competências. Não é necessariamente isso. A gestão de competências vai funcionar para qualquer nível da organização. Qual que é a diferença no tipo de treinamento que você faz, ou no conteúdo que você aborda, de um treinamento mais operacional, prático, pé no chão, chão de fábrica talvez, para um treinamento gerencial? Operacional, você ensina a lidar com a ferramenta. Gerencial, gestão. Você falou a palavra-chave que é ferramenta. Pessoal, por definição, os treinamentos operacionais são sempre treinamentos focados em técnicas ou em ferramentas. São treinamentos onde você vai ter sempre um conteúdo mais concreto sobre como fazer alguma coisa. Lembrando que treinamento é preparar para o cargo. Os cargos operacionais, por natureza, são cargos de execução. São cargos onde você vai efetivamente fazer uma atividade. Por exemplo, um cargo de vendedor, né, o treinamento operacional é como fazer uma venda do começo até o final, técnicas de abordagem do cliente, técnicas de negociação. Então é você criar treinamentos que deem um foco para realizar o trabalho. Num outro cargo, imagina dentro do departamento financeiro da empresa, tem um funcionário do caixa. Que tipo de treinamento operacional a gente poderia fazer para esse cara? Operacional. Ele é um funcionário operacional, um funcionário de execução. No dia a dia dele vai receber pagamento, vai realizar pagamento. Eu poderia orientar ele, por exemplo, quanto ao uso do sistema. Tem um sistema onde ele vai fazer os pagamentos. Então, olha, quando for um título bancário, esse é o sistema que você vai acessar, esses são os dados importantes. Como que você faz quando tem que cobrar uma multa sobre um boleto atrasado? Tem que ler a instrução. Então você vai treinar ele quanto a como fazer o trabalho. Então essa é a definição do treinamento operacional. É sempre uma técnica ou uma ferramenta sobre como fazer o seu trabalho. Bom, tá legal. Mas o que diferencia ele do treinamento gerencial, galera? O cara do gerencial também trabalha, certo?
também executa as funções dele. Mas existe uma diferença. O funcionário operacional do funcionário gerencial tem uma diferença básica aí. O operacional vai executar as atividades finas, as atividades funções da empresa. O que o gerente normalmente vai fazer? Vamos trocar essa palavra gerente. O gerente faz o quê? Planeja, organiza, tal, mas o nome geral é administra ou gerencia. Né? O gerente gerencia, é isso que ele faz. Tem muita gente, até usei esse exemplo no nosso encontro passado, que acha às vezes que o gerente não trabalha. É aquele cara que chega, né, depois 2 pezão em cima da mesa, começa a ler o jornal, começa a ver os indicadores, aí vai lá cobrar o pessoal que não está tendo resultado. Né? Mas é porque o trabalho dele não é executar a atividade fina. O trabalho dele é coordenar para garantir que as atividades sejam executadas. Inclusive existe uma tendência de mercado, de gestão de recursos humanos, que diz que o gerente médio é um cargo que está fadado a desaparecer. Por quê? Porque coordenar resultado, avaliar trabalho são coisas que o computador pode fazer. Imagina que você tem uma empresa que é extremamente informatizada. Você não precisa mais do chefe para falar que o cara não está produtivo. Ele tem um indicador, naquele indicador você vai medir as vendas, etc. E o próprio sistema pode coordenar isso. Então essa é uma visão bem moderna, bem atual. Mas é claro que a gente encontra em várias organizações esse cargo do gerente, que é o cara que vai ter a visão de cima, é o cara que vai coordenar, é o cara que vai supervisionar. Vocês podem notar que normalmente os treinamentos de nível gerencial são treinamentos mais ligados a comportamento. Por quê? Porque o gerente, a atividade que o gerente vai mais fazer não é só cobrar, ou encher o saco, ou coordenar, é se relacionar. O gerente, acima de tudo, e agora tentem imaginar os gerentes que vocês já tiveram na vida aí, o gerente, acima de tudo, tem que ser bom de relacionamento com seus funcionários. Ele tem que saber lidar, tem que saber conversar, tem que saber tratar, tem que saber cobrar, tem que saber contratar, tem que saber demitir. Então tudo isso são relacionamentos humanos. Então normalmente quando você tem treinamentos gerenciais, ou você vai cair para o lado do desenvolvimento, ou as técnicas vão ser todas comportamentais. Tá? Então vocês vão ver a hora que a gente falar em metodologia que a gente vai fazer um cruzamento aqui. Então a diferença básica é que no treinamento operacional você vai aprender ferramentas e técnicas, práticas, funções. No treinamento gerencial você vai partir para o lado comportamental. Então, relacionamento, atendimento, liderança. Obrigado, exatamente. Tá legal? E tem um terceiro tipo de treinamento que eu chamo aqui de orientação inicial. Obviamente a orientação inicial vai acontecer quando entra alguém novo na empresa. Qualquer organização, o tipo de treinamento que você faz para alguém que já está estabelecido na empresa é diferente do tipo de treinamento de quem está entrando agora. Por quê? Porque a pessoa que está entrando agora não conhece a cultura organizacional. A pessoa que está entrando agora às vezes não conhece nem a estrutura organizacional. Então existe um tipo de treinamento que é preparar esse cara para a empresa, não necessariamente para a função. Então, se o caixa for fazer o curso de como usar o sistema, beleza, um treinamento operacional. Mas agora o caixa for fazer um curso onde ele vai aprender qual é a função dele em relação às outras no organograma. Né? Quais são os espaços físicos que tem dentro da empresa? Quem já foi apresentado numa empresa nova aqui? Passo dos departamentos. Depende, tem empresa que não faz nada disso. Né? Esse tipo de integração, né? integração de funcionários. Né? A integração é um pouco mais ampla até. Aqui eu estou bem específico em orientação. No programa de integração você vai incluir, inclusive, socialização organizacional. Aqui não, aqui é mais orientação do ponto de vista de formação. Ensinar para o cara, quem que manda aqui? Né? Como que funciona o sistema de ramais? Como que é o acesso à internet dentro da empresa? Quais são as políticas e diretrizes da empresa? Então fazer essa orientação para quem está começando no trabalho. Isso é papel, isso também é um tipo diferente de treinamento, que não necessariamente é operacional e nem muito menos gerencial. Para quem está iniciando no trabalho. Então esses são os primeiros tipos que a gente vai distinguir. Depois, pessoal, eu coloquei ali o local do treinamento. E aqui eu vou separar e dividir entre 2 tipos diferentes. Ou o treinamento acontece no cargo, ou o treinamento acontece fora do cargo. Alguém pode me dar um exemplo do que é um treinamento no cargo? Lembre que a gente está falando de local, tá, pessoal? De espaço físico. Como que é um treinamento no cargo? Isso, acho que a gente deu um exemplo uma hora aqui do cara que estava saindo, né? Isso, imagina que o funcionário mais antigo está saindo da empresa,
vai entrar um funcionário novo para substituí-lo. E aí ele tem lá um sistema que ele tem que usar para cadastrar as notas fiscais, emitir os recibos, sei lá. E o treinamento no cargo vai acontecer com a pessoa que está assumindo sentada na frente do computador, trabalhando com o sistema. Qual que é a vantagem do treinamento no cargo, pessoal? Por que a gente diferencia os dois? É a parte prática mesmo, ele vai aprender, passa. Eu ia lançar mais uma pergunta, mas você já respondeu. A minha pergunta ia ser, por que você não faz uma palestra sobre como usar o sistema? Porque a melhor forma de você aprender a usar um sistema é bundinha na cadeira, clicando e errando, e digitando e cadastrando. Melhor ainda, se o cara que fazia a tua função, que agora vai sair, está ali para te orientar. Então, de repente, você fez um lançamento errado, esqueceu de um dado, alguma coisa, a pessoa está do lado para te corrigir. Então, você consegue, no treinamento, no cargo, fazer essa atividade na prática. Né? Empresas de telemarketing adotam essa estratégia. Eu sei que a Receita Federal adota essa estratégia, que é treinar a pessoa fazendo atendimento. Quem nunca foi numa empresa que o cara estava com um crachá em treinamento? Aí a pessoa era um pouquinho mais devagar, de repente um pouquinho insegura com aquilo, mas gente, não tem uma melhor forma de aprender. Então lá, o McDonald's, por exemplo, que é conhecido pela sua universidade corporativa, que os funcionários passam por treinamento super extenso, eu não sei onde é, acho que no interior de São Paulo, sei lá, mas eles vão para lá fazer uma capacitação, mas a hora que o cara realmente aprende como fazer, é a hora que ele está ali no balcãozinho, chapéuzinho, em treinamento, perguntando o que você quer, o gerente ouvindo, vendo se ele esqueceu de falar alguma coisa. Então a vantagem do treinamento no cargo é que ele pode acontecer enquanto o trabalho vai sendo executado. Né? Não é a realidade de todas as empresas que vai permitir isso. Tem empresa que não tem como você ter a flexibilidade de colocar uma pessoa que está aprendendo, né? Aí você vai fazer a parte teórica, etc. Mas sempre que você puder fazer o treinamento no cargo, o trabalho fica muito mais prático. Agora eu vou voltar à pergunta do slide anterior, pessoal. Vocês acham que o treinamento no cargo é utilizado para o treinamento operacional ou para o gerencial? Operacional. Por quê? Porque o operacional é você aprender ferramenta técnica prática. Então o treinamento no cargo funciona muito bem para isso, porque ele já é prático por excelência. Agora o gerente, imagina que você tem que fazer um treinamento de liderança num gerente. Como você faz isso na prática, no cargo? Tem que ser fora do cargo, não é no gerente, mas Isso. liderança fora do Exato. Então no cargo, normalmente são os treinamentos operacionais. Quando a gente pula para o treinamento gerencial, como é que você vai treinar o cara para liderança dentro do cargo? É difícil, não tem como você... Vai ficar alguém olhando, agora você liderou errado. Vai. É assim, não existe isso. O que é liderar errado? Oi? Ia ser bom, né? Putz, ia ser ótimo, né? Vários exemplos práticos. Você ia receber muita chicotada, porque a gente faz muita coisa errada. Em tempo real isso ia ser um pouco mais difícil. Então, o treinamento fora do cargo, normalmente são os treinamentos gerenciais. Normalmente é quando você tem que passar uma informação mais teórica, que não é extremamente concreta. Às vezes, por exemplo, aquele caso dos produtos novos, né? Os funcionários não conhecem o produto da empresa. Não dava para sentar do lado da moça do atendimento e ficar ouvindo ela falar com o cliente. De repente o cliente faz uma pergunta e você fala, olha, deixa eu te ensinar. Na lei do inquilinato, não tem como. Esse treinamento ele tem que acontecer num outro momento. E ele tem que acontecer, por consequência, num local físico fora daquele cargo. Tá? Então é muito importante a gente fazer essa distinção. Quando é treinamento no cargo, quando é treinamento fora do cargo. Qual dos dois é mais individualizado, pessoal? O treinamento no cargo. Quando você está no cargo, você normalmente vai ter o acompanhamento e orientação de uma pessoa no dia a dia, ou até em tempo real, como vocês usaram aqui. Já no treinamento fora do cargo, ele é mais escalável, porque pode ser uma única pessoa falando com um grupo maior. Então tem esse formato também. Pessoal, eu estou fazendo essas considerações, mas a hora que eu passar o trabalho para vocês, eu preparei um slide que tem tudo isso que eu estou falando. A letrinha ficou um pouco menorzinha, mas para a gente poder relembrar, tá? Mas essas considerações, quem quiser anotar, quem quiser guardar, acho que são muito bacanas também. Logística do treinamento. Pessoal, logística vai envolver a gente alocar recursos. A gente vai alocar recursos financeiros, a gente vai alocar recursos humanos e a gente vai alocar recursos materiais. Todo treinamento vai exigir essa alocação. Né? E aí eu coloquei alguns itens importantes que a gente tem que reparar em relação à logística. Por exemplo, espaço físico do treinamento. Quando a gente vai organizar e estruturar um treinamento, a gente tem que se organizar quanto aos materiais,
Então será que vai ter alguma apostila que o pessoal vai acompanhar? Por exemplo, aqui na nossa aula, né? A gente não tem nenhuma apostila. O material que eu estou disponibilizando está aqui. Depois vocês vão poder baixar, acessar os slides e tudo mais. Mas ele está lá disponível online, vocês já vão poder pegar. Outra coisa, equipamentos. Caramba, imagina se eu tivesse que chegar aqui, aí o data show já deve ter acontecido com vocês em alguma sala, né? Chega lá, o data show não está lá. Aí tem que voltar, correr atrás do cara, aí vai vir instalar, vai ver se funciona com o computador. Então a gente também tem que se atentar para os equipamentos necessários para o curso. Várias vezes eu fiz curso de como investir na bolsa de valores. Esse é um curso onde se a pessoa não tiver um computador na frente durante o curso, ela perde muita coisa. Por quê? Porque existe uma parte prática, né? De clicar, de ver as ações, ver as análises. Então a gente tem que sempre se atentar a quais são os equipamentos que a gente vai precisar na hora de executar o curso. E por último, o layout da sala. Eu tentei colocar uma plantinha aqui, mas isso é importante também. Dependendo do tipo de treinamento, você vai usar layouts diferentes. Normalmente, num treinamento gerencial, a gente tende a não usar esse formato que a gente está usando agora. Como você faz para um treinamento gerencial? Você faz uma mesona em U, você senta a galera em círculos, ou o pessoal fica em pé para fazer uma dinâmica. Então é importante você pensar esse layout antes do curso começar. Qualquer curso gerencial que vocês fizerem, pode ter certeza, na hora que você abrir a porta já vai estar ou o U ou o círculo pronto para as pessoas sentarem. Né? Então o formato, o layout que você vai utilizar também depende de acordo com o curso que você está fazendo, com o propósito que você está medindo. Então, logística aí, professor, as coisas básicas que não são cefadas influenciam no resultado do treinamento. Como, por exemplo, a localização da água, a temperatura ambiente. Nossa, eu já fiz treinamento gente, o tempo todo, a gente fica se preocupando com isso. Temperatura, por exemplo, incomoda todo mundo. Aqui até não vejo acontecer, mas na graduação, chega a ficar impaciente com a briga do tal do ar-condicionado. Né? Os alunos passam o tempo todo discutindo, normalmente as meninas reclamando que está frio e os caras reclamando que está quente. Ou as pessoas que sentam na reta do ar-condicionado reclamando que está frio, as pessoas que sentam embaixo reclamando que está quente. Né? E aí aquilo gasta um tempo grande da aula, porque as pessoas param para prestar atenção. Então legal, não é nem material nem equipamento, talvez mais adequado no layout da sala aqui. Também se preocupar com isso, né? Outra é a água. Se o professor fica falando que nem um condenado aqui, acaba, ainda mais eu que falo bastante, né? Acaba, não tem como encher aqui, molhar a boca, etc. Aí o cara fica, aí todo mundo fica reparando, né? Ah, o professor tá lambendo os lábios lá, etc. Pô, tenta tirar esses desvios de atenção que com certeza melhora. Aqui o pessoal acha que é bom de logística, né? Eu nunca peguei, sempre comigo teve data show e aguinha. Vocês demoram um pouquinho a aguinha, mas tá aí, sempre disponível. Então, pessoal, quanto à logística, o aspecto do espaço físico é um dos quais a gente vai ter que se atentar. Além dele, ainda falando sobre logística, tem a questão da metodologia. Pessoal, aqui esse slide dava para colocar 354 formatos e metodologias diferentes que a gente pode adotar. O que eu queria de cara falar não existe melhor metodologia. Qual é a melhor metodologia de treinamento? Qual é a resposta para essa pergunta? Depende. A melhor vai ser que vai atingir o objetivo do teu treinamento. Tá? Então assim, eu não elenquei nomes de metodologia, até porque às vezes eu uso um nome, outra pessoa usa um nome e a gente está falando de coisas diferentes. Tá? Mas a metodologia de treinamento é a forma como o curso vai acontecer. Então, por exemplo, nessa disciplina, nesse nosso encontro de hoje, eu já imaginei um formato. Tem uma primeira parte, onde vai ser mais um monólogo aqui, pô, legal se possível a gente fazer uma interação, mas vai ser eu passando as diretrizes para vocês. Depois que a gente fechar essa parte teórica, a gente entra no segundo momento da aula, onde a gente vai fazer uma parte prática, onde a gente vai elaborar, vocês no caso, vão elaborar um plano de treinamento. Tá? Então a metodologia já foi definida. Por quê? Porque para o meu objetivo, que é vocês saírem daqui sabendo elaborar um plano de treinamento, esse é o formato mais adequado. Minha opinião. Então assim que eu optei por trabalhar. Isso em qualquer treinamento de qualquer tipo, a gente tem que saber escolher. Aí eu coloquei até uma dúvida no item aqui, né? Atividades especiais. Então é você saber identificar para cada grupo, para cada propósito, para cada objetivo, que tipo de atividades que você vai ter que fazer. No meu caso, né, é mais atividade de escrever o plano propriamente dito. Tem outros professores que eu sei aqui no próprio curso que começam com uma dinâmica de grupo.
Normalmente as disciplinas iniciais do curso, isso acontece mais. O pessoal não se conhece, né? Tem que quebrar o gelo e tal, de repente as panelinhas não se formaram ainda. Então você usa a dinâmica de grupo para ajudar a quebrar esse gelo, quebrar essa barreira. Então a gente tem que saber sempre selecionar quais são as atividades que a gente vai fazer, buscando sempre o nosso objetivo, buscando sempre aquilo que vai facilitar a gente atingir o objetivo que a gente quer. Tá? Então a decisão sobre a metodologia, se vai ser um curso dentro da empresa, se vai ser um curso externo, se vai ser uma palestra, se vai ser um workshop, se vai ser uma mesa de debates, um painel de debates, se vai ter um mediador. Então você tem que ir procurando alternativas de metodologia de acordo com cada necessidade. Se de repente aqui o propósito da nossa reunião fosse sair com uma solução, pessoal, a gente tem um problema, uma construção que está sendo feita aqui na frente da instituição que não ficou pronta, né? E eu queria que a gente saísse com uma solução daqui. Com certeza eu não ia ficar aqui na frente falando que nem bobo. Por quê? Porque vocês iam ter várias ideias, sugestões, informações. A gente provavelmente faria uma mesa de debates e eu ia tentar funcionar como mediador. Então a gente tem que sempre olhar para o propósito para saber adequar qual a metodologia que a gente vai usar. Beleza? Ainda na logística, pessoal, instrutores. Esse é um outro papel extremamente importante. Quem vai ser a pessoa responsável por facilitar o treinamento? Tem desde o caso onde o instrutor é um palestrante, que está lá na frente, inacessível e passando o conhecimento que ele tem, até o caso onde o instrutor é o próprio funcionário dentro da empresa, sentadinho do lado do outro. Tá? Mas de qualquer forma, é muito importante que a gente identifique quem é esse cara. Quem é um instrutor? Dentro disso, né, o nome, a pessoa mesmo, qual é a formação, qual é a preparação que ele, preparo que ele tem para aquele propósito que você tem. E quando são pessoas de fora, a gente se atentar, a hospedagem, a transporte, é péssimo, galera. Às vezes a gente é convidado para os eventos e o pessoal fala assim, vou fazer uma palestra, o valor é tanto, a palestra vai ser em tal lugar, etc. Pessoal. E aí eles não preparam, não cuidam de hospedagem e não cuidam do transporte. Aí você tem que se virar para ver se tem passagem disponível. Você está indo para uma cidade que você não conhece, e aí você vai ter que ficar hospedado, mas e aí? Será que o hotel que eu escolhi pela internet é perto do local onde eu vou dar uma palestra e tal? Então é muito importante quem está organizando o treinamento se atentar para isso. Preparar espaço, não é que você precisa pagar necessariamente, isso é negociação, é outra parte. Mas você precisa fornecer o subsídio. Tem voos tais horários saindo da sua cidade, os melhores hotéis, ou os hotéis mais próximos do local são esse, não vai colocar o cara no cafofo também, né? Então a gente tem que se atentar ao instrutor, a pessoa que vai ministrar o curso. É óbvio, se a gente está falando dentro da empresa, esquece isso aqui, vamos falar só nos nomes, né? Quem é a pessoa que vai instruir. E é sempre importante, pessoal, principalmente quando é um treinamento pago, alguma coisa financiada, etc., que você fale de currículo. Né, que você demonstre quem é essa pessoa. Esse Kennedy que chegou falando essas coisas todas para vocês, não, calma aí, o cara vem e faz a apresentação dele, qual é o currículo dele. Então, isso é muito importante que contenha nessa parte quando a gente fala do instrutor. E por último, ainda dentro da logística, é muito importante que exista um cronograma de atividades. Na minha apresentação de slides da aula passada, e nessa também, tinha a minha capinha lá, a abertura, o meu currículo. O terceiro slide era o cronograma dos nossos encontros. Então isso já deixa evidente, galera. É o seguinte, a gente vai se encontrar dia 17, dia 11 de setembro e dia 25 de setembro. Então já fica evidente como as coisas vão acontecer. A gente vai ter um trabalho, que vai ser feito em 3 etapas, é um trabalho continuado. Então sempre que você puder esclarecer o que vai ser feito e quando que as coisas vão acontecer, as pessoas têm maior facilidade de se planejar, se organizar. De repente, se não puder vir no encontro, já se virar, avisar o pessoal do grupo, né? Então, sempre que a gente puder especificar todas as atividades que vão acontecer no projeto e quando cada uma delas vai ocorrer, ou seja, montar um cronograma dessas atividades, isso também facilita e faz com que o treinamento funcione melhor. E aí a gente tem o conteúdo, pessoal. Aqui acho que a gente falou no começo, né, que ela me questionou. Que tipo de conteúdo que a gente vai oferecer? Obviamente, o treinamento é capacitar alguém para uma função, capacitar alguém para um cargo. Então, se eu vou capacitar, é porque eu tenho que passar algum conhecimento. Eu tenho que passar alguma informação ao longo desse treinamento. Esse conhecimento, essa informação, na ótica de treinamento, a gente chama de conteúdo. E aí são 3 tipos básicos de conteúdo que a gente pode trabalhar.
A gente tem o conteúdo prático, a gente tem o conteúdo conceitual e a gente tem o conteúdo comportamental. Se vocês lembrarem da gestão de competências, são exatamente os 3 tipos de competência que a gente vai trabalhar. As três bases da competência que a gente vai trabalhar. Conhecimento, habilidade e comportamento. Tá? Na verdade, inverteu, que é habilidade, conhecimento e comportamento. Então, quanto ao tipo de conteúdo, quando o conteúdo do treinamento é prático, como isso pode acontecer? O que seria o conteúdo prático? Sei lá, tem o meu curso de pintura aqui que eu peguei a imagem. Tá lá, tem o pincelzão, tem o espátula, as tintas. Então você vai colocar a mão na massa, você vai fazer lá, sei lá o que os caras vão fazer. Fazer uma escultura, vai pintar a escultura, alguma coisa assim. Se for aqui na disciplina de treinamento e desenvolvimento, vai ser o plano que vocês vão fazer. O material vai ser ou computador ou caneta e papel. Então o conteúdo prático é quando a gente consegue aplicar aquilo que está sendo feito. Tá? O uso do sistema é você usar o computador. Ele vai ser o material, é ele que é o conteúdo, é aquele sistema que você está utilizando que é o que vai ser passado para frente. A instrução de como utilizar aquele sistema. Então, os treinamentos práticos, os treinamentos de conteúdo prático, esses são alguns exemplos. Só que tem treinamentos, pessoal, onde a gente não necessariamente vai tratar da prática. A gente vai ter um conteúdo um pouquinho mais conceitual. Por exemplo, sempre que eu vou fazer consultoria que envolve planejamento estratégico, eu faço um primeiro encontro com o máximo de pessoas envolvidas. Diretoria da empresa, nível gerencial, se possível até o pessoal operacional. Para quê, pessoal? Para passar o conceito de planejamento estratégico. Porque a gente vai discutir ali sobre a missão da empresa, vai discutir sobre a visão da empresa, vamos definir as estratégias de longo prazo da empresa. São coisas que as pessoas não fazem no dia a dia delas. Então, antes de eu entrar na prática, escrever a missão, escrever a estratégia, eu faço um treinamento conceitual. Olha, planejamento estratégico é você definir a longo prazo, qual o caminho que a empresa vai seguir. É importante que a gente se atente no planejamento estratégico para análise do ambiente externo. É importante que a gente defina os objetivos. Por último, a gente tem que fazer uma avaliação dos resultados. Então, você faz um preparo conceitual. Posso aproveitar essa parte mesmo da disciplina. O que eu estou fazendo aqui? Estou passando a parte conceitual para vocês. Depois, a gente vai ir para a parte prática da disciplina. Mas, por enquanto, é conceito. São conceitos que a gente está falando. Gestão por competência, a importância do planejamento, por que treinar, o processo de treinamento e desenvolvimento. Então, é isso que a gente vai definir. E por último, pessoal, eu tenho os conteúdos comportamentais. O que seria um conteúdo comportamental? Eu peço ajuda dos psicólogos de plantão aí. O que seria o conteúdo comportamental no treinamento? Seria ver qual a reação da pessoa diante de uma situação, do dia a dia, e como ela vai reagir numa situação de problema, um cliente nervoso, o que ela vai fazer. Eu imagino o seguinte, que num treinamento comportamental é até difícil ter um manual de instruções, né? Porque cada pessoa vai ter reações diferentes, cada pessoa vai lidar com os desafios ou problemas ou situações de forma diferente. Então, o conteúdo comportamental ele vai ser criado, alguém me corrige se não concordar, mas ele vai ser criado enquanto o curso é desenvolvido. Né? Então, a não ser que você esteja ensinando, eu quero fazer um treinamento sobre liderança, aí eu vou passar os conceitos de liderança. Aí não. Agora, o conteúdo comportamental é esse, que é gerado em cima das reações que a pessoa tem. Como é que você faz para num treinamento a pessoa ter essas reações? Imagina que você sabe que o cara tem um problema de relacionamento com um subordinado. Como que você evidencia isso no curso? Mas aí, professor, o treinamento, o capacitador, o treinador, o treinador, você treinar de mal, racional. Ele tem que ter uma concepção também, né? Por exemplo, eu esperava que os psicólogos fossem uma forma de Skinner, né? Que esperando uma resposta, estímulo e resposta. Porque a gente, claro, não vai guardar uma resposta, mas a gente tem que pressupor. Mas olha só, quando o cara está no trabalho no dia a dia, ele tem um estímulo lá do cliente chato brigando com ele, ou do funcionário que não é produtivo. Então, aí ele vai ter a resposta dele. Então, aí a gente pensa assim, o que é que eu quero, que resposta eu espero que esse... Isso é isso que eu queria te perguntar para Por vocês. exemplo, se a gente for trabalhar a liderança, como o senhor está Ótimo. falando, você dá uma prova situacional e aí você vê se ele tem perfil de líder
integrativo, autocrata, e você vê que tipo de líder você quer. Fantástico.